Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar nosso ano bíblico lendo o Desejado de Todas as Nações, capítulo 25, o chamado à beira-mar. Lembrando, isso que nós vamos ler são trechos que eu extraí do Espírito de Profecia, é o resumo do meu resumo. Então ele está bem condensado. Eu recomendo aos irmãos, vai lá no aplicativo, lê o capítulo completo, que tem muitos tesouros para que eu e você possamos escavar. Eu não consigo explanar aqui tudo em 20, 30 minutos. Ele vai precisar de mais de uma hora para ler o capítulo inteiro e refletir sobre cada ponto. Então, recomendo aos irmãos, vai lá no aplicativo, lê. Tem a parte escrita, tem em áudio. Vai lá, que eu acredito que vai ser muito valioso para a sua vida espiritual. Vamos lá. O Desejado de Todas as Nações, capítulo 25, o chamado à beira-mar. O lago, as montanhas, os vastos campos, a luz a inundar a terra, tudo lhe oferecia ilustrações aos ensinos, de modo a gravá-los nos espíritos. E nenhuma lição de Cristo foi infrutífera. Toda a mensagem de seus lábios foi atingir alguma alma com a palavra da vida eterna. E olha que interessante essa lição aqui. Aqui está falando no momento em que Jesus está ali na praia, pede o barco, se afasta um pouco da praia e começa a pregar aos perdidos que estavam em busca de Cristo. E olha esse ponto: o lago, as montanhas, os vastos campos, a luz inundar a terra, tudo lhe oferecia ilustrações aos ensinos. Jesus tirava lições da natureza para aplicar verdades espirituais para a vida de cada um. E essas lições, elas ficavam presas a cada um, porque conforme, eu não sei se está aqui o texto selecionado ou se eu acabei de ler, acho que talvez esteja mais para frente. Jesus, conforme ele explicava as coisas com ilustrações do dia a dia das pessoas, com ilustrações da natureza que elas estavam vendo cotidianamente, quando elas viam aquilo, as palavras de Jesus as vinham à mente. Então aqui está uma claro ensino para nós tirarmos como devemos ensinar, como devemos pregar, como devemos levar a mensagem com ilustrações do dia a dia das pessoas, para que conforme elas ouçam, elas entendam, elas consigam associar as verdades eternas com aquilo que nós estamos falando, e que ao elas verem aquelas cenas que elas veem diariamente, elas fiquem relembrando as palavras eternas. E aqui mais uma lição do quão importante é ir para o campo, para que possamos ter um contato maior com a natureza e que essas lições sejam mais fáceis para nós aplicarmos e levarmos às pessoas. Pedro estava desanimado, toda a noite não apanhara coisa alguma durante as solitárias horas, pensara na sorte de João Batista, definhando sozinho na prisão. Pensara na perspectiva diante de Jesus e seus seguidores, no mau êxito da missão na Judéia, e na maldade dos sacerdotes e rabis. Sua própria ocupação lhe falhava, e ao olhar as redes vazias, o futuro afigurava-se sombrio e desanimador. Quando nós olhamos as coisas ao nosso redor, tudo desmoronando, tudo dando errado, nós vemos as dificuldades dentro da igreja de Deus, nós vemos as dificuldades na vida dos filhos de Deus, e quando nós nos apegamos a olhar ao nosso redor, muitas vezes nós estamos exatamente como Pedro, desanimados e tristes por olhar apenas as trevas ao nosso redor. E isso fazia com que a vida dele se tornasse mais difícil, o trabalho dele se tornava mais difícil. Quando nós olhamos, quando nós fixamos os nossos olhos na tristeza e na destruição desse mundo, nas trevas que nos rodeiam, iremos mergulhar nessa desanimação, iremos não conseguir desempenhar aquilo que precisamos fazer da forma como deveríamos fazer para obter sucesso, para ter resultado. Então Pedro, olhando essa tristeza, as trevas que estavam ao redor dele, quando ele foi pescar, ele não conseguiu pescar, mesmo sendo um pescador experiente. A noite era o único tempo propício para pescar, com redes nas claras águas do lago. Depois de labutar a noite inteira sem resultado, parecia inútil lançar as redes de dia. Jesus, porém, dera ordem, e o amor por seu mestre levou os discípulos
a obedecer. O amor por seu mestre levou os discípulos a obedecer. Tudo o que o Senhor disser, faremos. Tudo o que Deus pede, façamos, eu e você. Tudo o que Deus pede, sem tirar nem pôr nenhuma vírgula, sem querer mudar nada, por mais que pareça uma missão impossível, por mais que pareça que desnecessário, por mais que seja algo que aos nossos olhos não irá dar resultado, assim façamos. Eu não vejo como a reforma de saúde vai mudar a minha vida, porque eu não como nem tanta carne assim, não como tanta coisa errada. Eu até como bem, mas eu não faço exercício. Eu como bem, eu faço exercício, eu não durmo bem, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Essas coisas eu não vejo como aumentar ou melhorar, diminuir isso aqui vai mudar a minha vida. Mas faz toda a diferença. Eu não vejo como minha vida vai ser melhor no campo. Eu não vejo por que eu devo guardar o sábado dessa forma. Eu não vejo porque eu devo parar de trabalhar no sábado, porque o trabalho é meu ganha-pão. Eu não vejo por que mudar a minha vida por completo, tirando tudo aquilo que tem que tirar. Eu não vejo por que parar de assistir filmes e séries vai mudar alguma coisa em minha vida, porque isso não me influencia. Quem me influencia sou eu mesmo, isso daí é só um entretenimento para mim. Essas coisas não me influenciam, essas coisas não mudam. Aos meus olhos humanos eu não consigo ver aquilo que Deus vê além. Mas quando a palavra de Deus diz, faz, por mais que não entendamos, por mais que não consigamos enxergar e compreender o objetivo daquilo, das palavras de Deus, assim façamos confiando no amor que temos pelo nosso Mestre. A presença da divindade revelou-lhe a própria ausência de santidade a Pedro. Amor por seu mestre, vergonha de sua incredulidade, gratidão pela complacência de Cristo e, sobretudo, o sentimento de sua impureza em presença da pureza infinita. Tudo o subjugou. Enquanto os companheiros punham em segurança o conteúdo da rede, Pedro caiu aos pés do Salvador, exclamando, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Que a gente conversou ontem. Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando a minha impureza se encontra com a pureza de Cristo, quando as minhas falhas se encontram com a perfeição de Cristo, eu me agarro aos pés dele, e não querendo me afastar mais, mas ao mesmo tempo querendo me afastar, porque eu sou impuro. Ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero, mas eu sei que se eu sair da presença de Cristo, eu estou morto, eu estou condenado. Então eu me atiro aos pés de Cristo, me agarro aos pés de Cristo, compreendendo que mesmo sendo impuro, mesmo não podendo estar ali, eu quero estar, para que eu seja transformado à imagem de Deus. A humanidade, com a sua fraqueza e pecado, fora posta em contraste com a perfeição da divindade. E ele se sentiu inteiramente deficiente e falto de santidade. Assim tem sido com todos quanto alcançaram uma visão da grandeza e majestade de Deus. Se você não compreende o quão impuro você é, se você não percebe o quão falho você é, se você não percebe o quão necessitamos estar próximo a Cristo, aos pés dele, para que ele faça a obra que deve ser feita em nós, então, eu e você que não tivemos essa experiência, nunca tivemos a visão da grandeza e a majestade de Deus. Foi depois de Isaías haver contemplado a santidade de Deus e sua própria indignidade que lhe foi confiada a missão divina. Foi depois de Pedro haver sido levado à renúncia de si mesmo e à dependência do poder divino que recebeu o chamado para a sua obra. Apenas quando eu e você compreendemos quem é Deus, quem somos nós, aceitamos isso e nos colocando aos pés dele, somos chamados para fazer uma obra. E aí Deus pode atuar em nossa vida e através de nós na vida de outras pessoas. Apenas quando eu e você compreendemos e contemplamos a santidade de Deus, nos rendendo aos pés do nosso Redentor. Agora, Jesus os convidava, a Pedro, João, Tiago e eu não lembro qual era o outro, mas os 4 que estavam lá, os convidar a abandonar a vida anterior. Eu acho que era André. Unindo aos dele os seus interesses. Ou seja, agora que nós vimos a santidade do Senhor, contemplamos em visão a sua majestade, a sua perfeição, entendemos o quão impuro e indigno somos.
nos jogamos aos pés de Cristo, aceitando aquilo que Ele quiser que façamos, aceitando a sua palavra, então vem o chamado. Jesus os convida a abandonar a vida anterior, unindo aos dele os seus interesses. Pedro aceita o chamado. Ao chegar à praia, Jesus pediu aos outros 6 discípulos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Eles tinham uma escolha ainda ali. Poderiam não seguir a Cristo. E assim eu e você, mesmo com o chamado às nossas portas, Jesus batendo as portas dos nossos corações, querendo entrar, querendo fazer a transformação, querendo nos levar a fazer uma obra de preparação para a segunda vinda. Se eu e você não abrirmos a porta, não aceitarmos o chamado, não formos com Cristo onde quer que Ele quer que nós fomos, nós vamos. Se não formos com Cristo, não seguirmos a Cristo onde quer que Ele queira que nós vamos, então nós estaremos rejeitando o chamado. Temos uma escolha a fazer. Antes de lhes pedir que abandonassem as redes dos barcos, Jesus lhes dera a certeza de que Deus lhes supriria as necessidades. E hoje, a mesma coisa. Temos escritos já mostrando e comprovando isso, que Jesus, Deus, não irá faltar com o seu povo, não irá faltar conosco, não irá faltar comigo, não irá faltar contigo. O Espírito Santo está conosco, é o nosso Consolador. Temos essa certeza, temos essa promessa. Então, as promessas estão aqui. Já temos a certeza disso. Basta agora atendermos o chamado. Durante aquela triste noite no lago, enquanto separados de Cristo, os discípulos foram duramente premidos pela incredulidade e cansaram-se num infrutífero labor. Sua presença, porém, lhes ateou a fé e trouxe-lhes alegria e bom êxito. O mesmo se dá conosco, separados de Cristo. Nosso trabalho não dá fruto. É fácil se tornar, desconfiar e murmurar. Quando Ele está perto, porém, e trabalhamos sobre a sua direção, regozijamos nas demonstrações do seu poder. Está deprimido? Está vendo que o seu trabalho não está dando frutos? Você está afastado de Jesus. Quando nos aproximamos de Cristo, a depressão, não a questão da doença, mas a questão a depressão de sentir que as coisas não estão dando certo, a tristeza de ver as coisas caminhando mal, vai embora e as coisas começam a dar certo com Cristo. Não necessariamente olhando para os frutos terrenos. Não é olhando para o terreno que iremos compreender a obra de Deus. O maior fruto da vida que Deus quer que nasça em mim e em você é o fruto do Espírito. O maior objetivo de Deus para a minha vida, para a sua vida, é a salvação. Eram humildes e ignorantes aqueles pescadores da Galileia, mas Cristo, a luz do mundo, era sobrejacente capaz de habilitá-los para a posição que o chamara. Não importa se você não tem estudo, não importa se você tem muito estudo. Deus é capaz de transformar a minha e a sua vida. Deus é capaz de nos habilitar para o chamado. O Salvador não desprezava a educação, pois quando regida pelo amor de Deus e consagrada ao seu serviço, a cultura intelectual é uma bênção. Não é para menosprezarmos a educação, não é para negligenciarmos a educação, mas não é que a educação que vai nos conduzir a fazer a obra de Deus. Deus vai habilitar cada um com as suas habilidades. A primeira coisa a ser aprendida por todos que desejam tornar-se cobreiro de Deus é a desconfiança de si mesmo. Acham-se então preparados para lhes ser comunicado o caráter de Cristo. De novo, a primeira coisa a ser aprendida por todos que desejam ser cobreiros de Deus é a desconfiança de si mesmo. Você não pode confiar em si mesmo. Enganoso é o coração do homem. Se eu confio em mim mesmo, se o meu ego é grande, então é o primeiro passo para me levar à perdição, para me levar à queda, para não conseguir completar ou fazer a obra de Deus. Quando nós reconhecemos
que devemos desconfiar de nós mesmos, então estamos preparados para comunicar o caráter de Cristo. Não havia nos apóstolos do Senhor, esse é o último texto, não havia nos apóstolos do Senhor coisa alguma que nos trouxesse em glória. Era evidente que o êxito de seu esforço se devia unicamente a Deus. Em mim e você não há glória alguma. Somos pecadores, somos falhos, temos sem Deus nada. Estamos destinados ao pó e à miséria sem Deus. Não há glória em nós. A vida desses homens, o caráter que desenvolveram e a poderosa obra por Deus operada por intermédio deles são testemunhos do que fará por todos quando forem dóceis e obedientes. Essa é a transformação que Deus quer fazer em mim, em você, nas nossas vidas, nos tornar participantes da sua obra, uma transformação de caráter. Quando nos colocamos à disposição de Deus, quando abrimos a mão do nosso ego, do nosso eu, quando entendemos a impureza que somos, a tristeza que somos, a maldição que carregamos pelo pecado está enraizada no nosso DNA. Quando entendemos isso, nos colocamos nas mãos de Deus, se entregando, podemos superar e vencer tudo, inclusive vencer todas as tentações e provações, não mais pecando, não mais caindo, não mais nos afastando de Deus, fazendo aquilo que desonra o nome de Deus. Deus pode desenvolver e transformar o meu e o seu caráter. Basta que eu e você nos coloquemos nas mãos de Deus. Esse foi o nosso resumo de hoje. Se o irmão tem algum texto para comentar mais, tem bastante coisa nesse capítulo, deixa nos comentários para a gente crescer espiritualmente juntos. Eu vou responder, vou comentar também em cima. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo. Os pedidos de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem agora fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude a termos de fato a visão da Tua majestade, que possamos, Senhor, compreender a nossa impureza e nos entregarmos a Ti, possamos estar de joelho aos Teus pés e que o Senhor faça a obra que deseja fazer em nós, Senhor amado. Nos ajude a fazermos a Tua vontade, obedecer todo o Teu mandamento, todas as Tuas palavras, que possamos, Senhor, não confiar mais em nós mesmos, mas apenas em Ti. Todas as promessas já foram dadas e temos a certeza que ao Teu lado podemos assim cumprir, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.